Terminou no dia 9 de maio o prazo para o eleitor se regularizar com a Justiça Eleitoral. Quem não se regularizou terá uma nova chance. Terminou a greve dos vistoriadores do Detran. Cerca de 2.000 alunos de vários municípios do estado do Pará ingressaram no curso de formação de praças da Polícia Militar. E ainda, vamos acompanhar o que os torcedores da seleção brasileira acharam da escalação do técnico Tite. Hoje, terça-feira, dia 15 de maio. O Jornal RBA já está no ar. Boa noite. E terminou no dia 9 de maio o prazo para tirar o título de eleitor, solicitar a transferência e regularizar a situação perante a Justiça Eleitoral, antes das eleições. Quem não conseguiu regularizar seu título terá uma nova chance. Quem traz os detalhes agora é a repórter Pamela Voloski. Quem presenciou a grande movimentação em frente ao Fórum Eleitoral de Parauapebas nas últimas semanas acabou se surpreendendo com a situação atual do órgão. Onde antes havia filas intermináveis, hoje o cenário é bem diferente. E o que deu lugar a toda essa calmaria foi o encerramento do prazo para a regularização do título eleitoral. Foi um período muito tumultuado, infelizmente, em relação à troca de zona. As pessoas tiveram aí mais de 2 anos para fazer isso, mas deixaram para os últimos 2 meses, principalmente para o último mês. Aí, infelizmente, houve esse tumulto todo, como todo mundo ficou sabendo, filas enormes. Nós atendíamos mais de 800 pessoas por dia e mesmo assim a gente não conseguia vencer a quantidade de pessoas que estavam aí. Mas, tirando isso, correu tudo bem, a gente conseguiu atender todo mundo que estava aqui até o final do prazo, porque mesmo quem não foi atendido no último dia, ganhou uma senha de agendamento para ser atendido nesses dias agora. Então, acredito que ninguém foi prejudicado. Vale ressaltar que, apesar do encerramento do prazo para regularizar o título, alguns serviços continuam sendo realizados no órgão. Outros estarão disponíveis apenas quando encerrar o período eleitoral, ou seja, a partir do mês de novembro. Quem iria fazer transferência ou iria tirar o título pela primeira vez, realmente o prazo era só até o dia 9 de maio, então não tem mais o que fazer, vão deixar de votar mesmo aqui. Aí, o caso das pessoas que iam fazer a troca de zona, elas vão votar normalmente. Isso não vai impedir ninguém de votar. No dia da votação, vai ter nas escolas, na porta de cada sala, vai ter o número da sessão nova, o número da sessão antiga, então ninguém vai se perder. Essas pessoas podem ficar tranquilas que elas vão votar normalmente. Os eleitores que não compareceram ao Fórum Eleitoral para regularizar sua situação poderão sofrer algumas penalidades, como a cobrança de uma multa no valor de R$ 3,51, podendo ser duplicada dependendo da situação socioeconômica do eleitor. O caso de que vai sofrer penalização seria só o caso de pessoas que queriam transferir o título para cá, elas não vão poder transferir. E se for o caso que elas não possam votar na sua cidade, onde elas são eleitoras mesmo, elas terão que justificar o voto. O caso de quem já tem 18 anos e não conseguiu tirar o título ainda pela primeira vez, ele vai ter que tirar só depois das eleições. E aí vai pagar uma multazinha, porque deveria ter tirado, né? Tirando isso, não tem nenhuma grande penalidade. Mesmo o caso das pessoas que têm pendência biométrica, elas vão votar normalmente também e elas podem estar regularizando essa pendência após a eleição. Além da impossibilidade de exercer o direito de cidadão através do voto, alguns eleitores sofrerão restrições por conta das pendências com a Justiça Eleitoral. Existe uma ligação entre o cadastro eleitoral e o cadastro da Receita. Se a pessoa não está quite com a Justiça Eleitoral, a Receita Federal ela tem ciência disso, às vezes acaba prejudicando o CPF, causando algum outro tipo de prejuízo. E aí, nesse caso, a pessoa vai ficar sem poder fazer algumas coisas, algumas operações bancárias, abrir linhas de crédito, porque o CPF vai estar constando o problema do título lá.
Para facilitar o serviço ao eleitor, a Justiça Eleitoral lançou no fim do ano passado um aplicativo onde permitirá os eleitores acessarem uma via digital do documento. Ele é um aplicativo de celular como qualquer outro, como as pessoas estão acostumadas a baixar o Facebook, o WhatsApp. Ela pode entrar na Play Store ou na Apple Store e baixar gratuitamente. O nome do aplicativo é e-Título, é e-Título. E para a Justiça Eleitoral ele substitui o título completamente. A pessoa pode, inclusive, levar ele no celular no dia da votação e votar usando apenas esse aplicativo. E nele já vai ter o local de votação, a situação do eleitor, se ele está com alguma pendência, se ele está quite ou não. Vai ter a foto do eleitor, já vem nesse aplicativo também, por causa da pessoa que já fez a biometria, né? Já tirou a foto. Então é uma novidade que ajuda muito, né? Às vezes a pessoa perde o título ou não sabe, não lembra onde vai votar. O aplicativo já diz isso tudinho e é gratuito. É fácil, pode ser instalado em qualquer celular com Android ou iOS. Então fica a dica aí para você, eleitor, se regularizar com a Justiça Eleitoral para evitar futuros transtornos. E os vistoriadores do Departamento de Trânsito do Pará, DETRAN, anunciaram na sexta-feira, dia 11, o retorno aos trabalhos. Ontem, segunda-feira, os atendimentos já foram normalizados no DETRAN aqui de Parauapebas. Foram 29 dias de paralisação e muitos atendimentos pendentes. Por isso, a procura pelo serviço de vistoria de veículos está muito grande no órgão. Trabalhadores do DETRAN que estavam em greve desde o dia 13 de abril anunciaram na sexta-feira passada o retorno ao trabalho. A paralisação dos vistoriadores do órgão durou 29 dias. A Justiça decretou a abusividade da greve. E essa vistoria ela retornou através de uma decisão judicial, onde a desembargadora considerou que a greve era abusiva. Então, mas mesmo assim a comissão do sindicato, o governo chamou para sentar, para ver a questão da pauta, né, que eles estão reivindicando. Então voltou hoje normal a vistoria, por sinal uma demanda muito grande de veículos que procuraram para fazer a vistoria, e a gente já está normalizada a questão da vistoria, estamos atendendo normalmente. De acordo com o diretor do Ciretran de Parauapebas, os 3 vistoriadores do Departamento de Trânsito do município voltaram aos trabalhos nesta segunda-feira, dia 14. Ainda segundo Rivelino, muitos usuários foram atendidos durante o dia. E o que a gente pede aqui nesse período agora é um pouco de paciência, de programação, para que as coisas, como foi um mês sem vistoria, então eu tenho certeza que a demanda é muito alta, né? A demanda está muito alta. Então, para que as pessoas consigam ir se programando aos poucos. Já que aquela questão da multa do recibo, como a gente falou, que vai ter a isenção, já saiu uma portaria dando a isenção. Então, que aqueles que queiram procurar o serviço do DETRAN, que pode vir já, que a vistoria já está normalmente. Devido à paralisação, inúmeros atendimentos ficaram pendentes e a procura pelos serviços de vistorias é intensa. Vale ressaltar que os atendimentos são realizados por ordem de chegada no prédio do DETRAN, localizado na rodovia Faruque Salmem, em frente ao Parque de Exposição Lázaro de Deus, Vieira Neto, de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 15 horas. Então aquele que chegar mais cedo vai conseguir, porque até vai chegar uma hora que o vistoriador vai dizer, não, estamos limitados até aqui. Então o atendimento seja vindo de manhã logo cedo e que não procure o DETRAN já na parte muito mais tarde, porque senão vai ter uma demanda muito grande e ele vai vir e não vai ser atendido. Então se programar, chegou, olhou, houve uma fila muito grande, deixa para vir no outro dia mais cedo. Então vai ser na base da paciência agora mesmo. É a dica que a gente dê para que o usuário tenha paciência. E o que resta agora é ter paciência para enfrentar as filas. E a Vale realizou na tarde de ontem uma reunião com a imprensa local. O objetivo foi repassar informações de tudo que foi feito durante o primeiro trimestre deste ano. De acordo com representantes da mineradora, aqui em Parauapebas é a cidade que mais exporta entre todos os municípios do estado do Pará. Representantes da Vale se reuniram com profissionais de comunicação de Parauapebas para falar da atuação da mineradora no município e sobre os resultados do primeiro trimestre de 2018. Essa é uma prática que estamos adotando para que a gente possa traduzir os resultados da Vale no quão é de forma impactante, positivamente, para o município.
Só nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018, a Vale já repassou 395,6 milhões em CEFEM e tributos ao estado do Pará e 331 milhões em compras da Vale só em Parauapebas. As compras totais no estado, elas representam para Parauapebas 35% da compra total do estado é feita aqui em Parauapebas. Então é uma massa monetária expressiva que circula no município. De acordo com a mineradora, Parauapebas é a quinta cidade que mais exporta no país. 37,7% das exportações do estado do Pará são do município. O saldo na balança comercial brasileira da cidade é de 4,4 bilhões de reais. 10 milhões já foram investidos em programas sociais em nosso município com parceria da Prefeitura Municipal. As coisas estão acontecendo, né? A parceria cada vez mais se fortifica e eu estou muito esperançoso que esses convênios vão acontecer de forma organizada. A Prefeitura tem uma estrutura bem organizada, né, com relação à execução, que a maioria dos projetos serão executados pela Prefeitura. Mas estamos, pelo que a gente tem percebido e pela vontade que a Prefeitura tem nos colocado, vão ser ativos importantes aqui para Parauapebas daqui a pouco. A Vale também investe na formação e aperfeiçoamento da mão de obra local, como jovem aprendiz e estágio. Carmene Abreu, gerente de recursos humanos da empresa, nos conta como funciona a porta de entrada para a mineradora. Nós vamos aí, nos próximos 15 dias, estarmos com as inscrições abertas e no mês de junho a gente faz a etapa de recrutamento e seleção para em julho esses profissionais, né, esses estagiários, eles estarem conosco fazendo o seu estágio prático dentro da Vale. Olha, em relação a novos projetos, isso é uma dinâmica natural da mineração. Você tem uma demanda por minérios, você explora, você pesquisa, detecta novas jazidas minerais e vai fazer o processo de licenciamento para posterior fazer a lavra desse minério. Então hoje nós estamos exatamente nesse processo. Alguns projetos estão sendo licenciados para que eles se tornem realidade. E veja a seguir, cerca de 2.000 alunos de vários municípios do estado do Pará ingressaram no curso de formação de praças da Polícia Militar. E ainda, menor infrator morre após trocar tiros com a polícia em Marabá. A gente vai para o intervalo e volta já já. E cerca de 2.000 alunos de vários municípios do estado do Pará que ingressaram no curso de formação de praças da Polícia Militar começaram a cumprir uma nova etapa do processo para se tornarem uma autoridade policial. A partir de agora, os alunos estarão indo para as ruas onde passarão pelo estágio supervisionado, o que, consequentemente, trará mais segurança para a população. Aqui em Parauapebas, 86 alunos se preparam para ingressar na carreira militar. No último sábado, os futuros policiais deram início a mais uma etapa do curso de formação de praças da Polícia Militar, que é o estágio supervisionado, onde estarão pelas ruas do município vivenciando a rotina da profissão escolhida. No último sábado, agora, dia 12, foi lançado oficialmente em todo o estado já o estágio supervisionado deles, né, que eles já estão autorizados, logicamente, acompanhado de um graduado ou de um oficial, já começar a tirar alguns serviços extra-quartel, por exemplo, policiamento ostensivo, como que no último sábado, agora que foi véspera do Dia das Mães, quem andou ali pelo Rio Verde, Rua do Comércio, JK, pôde presenciar. Aprovados no último concurso público da instituição, os futuros policiais deram início ao curso de formação em outubro do ano passado. Desde então, os alunos vêm se preparando através de diversas atividades. O primeiro módulo foi aquela parte de adaptação, a parte de estágio, que militarmente a gente chama de semana zero. A parte militar propriamente dita, ou seja, principalmente daqueles que estão vindo da vida
civil para se adequar à vida militar. O segundo módulo ele é recheado, dominado nas disciplinas de direito constitucional, direito civil, direito penal, processual penal, direito militar, processual penal militar, direitos humanos, logicamente, e o terceiro e último módulo, que inclusive eles estão iniciando semana que vem agora, já é a parte operacional e de serviço propriamente dito. Então nós estamos contando no polo Parauapebas, daqui para junho, a formação de 86 novos soldados. Ao todo, cerca de 2.000 alunos estarão passando por esta etapa do curso em vários municípios do Pará, entre eles Parauapebas. A ação faz parte de medidas tomadas pelo governo do estado para combater a violência e reforçar a segurança pública. Para o capitão da Polícia Militar e coordenador do curso aqui em Parauapebas, estas ações têm sido essenciais para garantir a segurança da população paraense. Todos nós, todas as pessoas de bem, elas precisam e clamam por segurança. A Polícia Militar e a sociedade paraense já vinha precisando já de uma nova turma de militares. Além do CFP, o Estado também abriu outros concursos, como é o CFO, que é o curso de formação de oficiais, o CADO, que é o curso de adaptação de oficiais, que são aqueles que já entram como médico, veterinário, psicólogo, enfim. E também o da Polícia Civil, que, se eu não me engano, eles formaram uns 2 meses atrás, aproximadamente. Delegados, papiloscopistas, investigadores e escrivãos. Para o comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar de Parauapebas, este reforço de policiamento pelas ruas do município trará grandes benefícios à população. É um grande benefício, aquela sensação maior de segurança. O nosso roubo, graças a Deus, agora em abril, bateu 34% de redução. Então você imagina, com mais 87 policiais na rua dando segurança, a tendência é cada vez mais diminuir e a população se sentir segura. Em Marabá, um menor infrator morreu após trocar tiros com a polícia no residencial Jardim do Éden. Horas antes que o adolescente trocasse tiros com os policiais, uma mulher que preferiu não se identificar contou à polícia que havia sido assaltada pelo menor infrator. Com uma arma de fogo em punho, levou dela um aparelho celular. A situação mais grave foi a morte de um indivíduo assaltante durante uma intervenção policial. Uma transeunte foi assaltada em via pública por um indivíduo portando arma de fogo. E a partir disso ela repassou o fato à Polícia Militar e as características do autor da subtração. A Polícia Militar envidou esforços com o intuito de capturá-lo. Através de denúncias, o menor foi localizado. Ao perceber a chegada da viatura, empreendeu fuga, sendo perseguido pelos policiais. De acordo com a polícia, com a arma usada no assalto, o adolescente disparou contra os policiais que revidaram, temendo pelas próprias vidas. Kleber da Silva, de 16 anos, ainda com vida, foi socorrido ao hospital municipal, mas não resistiu. Ele está identificado de forma preliminar como Pinguim. O próximo passo é apurar as circunstâncias da intervenção policial, bem como do crime de roubo perpetrado por esse indivíduo e também colher elementos de qualificação precisa. E agora é hora de anotar os nossos canais de comunicação. Nosso WhatsApp é o 99285-9521. 99285-9521. O nosso e-mail é redacãoparauapebas@gmail.com. redacãoparauapebas@gmail.com. Através do WhatsApp e do e-mail, vocês podem sugerir reportagens, mandar sugestões aí para a nossa equipe. Inclusive, pode também estar gravando um vídeo aí de no máximo 1 minuto para estar falando como está a situação da sua rua. E para quem perdeu alguma edição do jornal e queira rever, é só se inscrever no nosso canal no YouTube, Jornal RBA Parauapebas. E para você, empresário, que queira anunciar aqui nos programas da RBA TV, aí na sua televisão agora está aparecendo os nossos contatos comerciais. Ligue, faça um orçamento sem compromisso, que aqui a sua marca é vista e com certeza você vai ter o resultado esperado. E veja a seguir, vamos acompanhar o que a população achou da escalação da seleção brasileira. O
técnico Tite. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. E já estamos de volta. O comércio varejista vem ganhando fôlego nas vendas, de acordo com uma pesquisa feita pelo IBGE. O Instituto apontou que, recentemente, mais uma alta nas vendas foi registrada no país. A nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber se aqui também teve esse aumento. Quem traz as informações para a gente é a repórter Pamela Voloski. Os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que o crescimento nas vendas do comércio varejista em março deste ano foi de 0,3% em relação ao mês anterior. No entanto, em comparação a março de 2017, o faturamento teve um aumento de 6,5%. Este é o melhor resultado desde abril de 2014, quando o faturamento chegou a 6,7%. De acordo com o IBGE, o segmento de móveis e eletrodomésticos registrou um aumento de apenas 0,1%. Apesar de pequeno, este percentual foi sentido nesta loja aqui em Parauapebas. No mês de março, teve um aumento, sim, principalmente na área de móveis, né? Teve um aumento significativo, que também teve a questão também de promoções, né? Quando tem muitas promoções e principalmente nessas questões de móveis, as vendas aumentam sempre. E no mês de março não foi diferente, né? Os dados revelaram que nos 3 primeiros meses deste ano, o acréscimo foi de 3,8%. Em comparação aos 3 últimos meses de 2017, o aumento foi de 0,7%. Em 12 meses, a alta foi de 3,7%. Outro segmento que apresentou melhora nas vendas foi o de comunicação e tecnologia. Em uma loja especializada nestes produtos, também foi sentido a melhora. O produto mais procurado aqui na nossa loja foram os acessórios, né? Que a nossa loja, inclusive, está com muitas novidades em questão de acessórios e aparelhos também. Os acessórios mais procurados, inclusive, foram os produtos que a gente trouxe renovando para você personalizar o seu aparelho. De acordo com o Instituto, o Espírito Santo, Distrito Federal e Acre foram os locais que mais se destacaram com um aumento no faturamento, com um crescimento de 5,1%, 4,4% e 4,1%, respectivamente. Outro segmento que registrou alta foi o de tecidos, vestuário e calçados, com crescimento de 0,7%, segundo o IBGE. Porém, aqui em Parauapebas, a realidade foi um pouco diferente, de acordo com alguns vendedores. A nossa expectativa era que fossem boas, né? Só que elas não superaram as nossas expectativas. Mas nós tivemos muita saída referente às roupas femininas, né? Que as mulheres sempre, né? Procurando a moda, procurando, né? Estar bem vestidas. Nós tivemos, assim, bastante procura, só que não foi o esperado que nós queríamos, né? Apesar dos bons resultados, o IBGE afirma que a situação atual do comércio ainda está 8% abaixo do nível recorde alcançado no mês de outubro de 2014 e que o principal motivo é o alto índice de desemprego no Brasil. E o técnico Tite divulgou a lista dos 23 jogadores que irão representar o Brasil na Copa do Mundo na Rússia. Alguns torcedores aqui da cidade sentiram a falta de alguns jogadores aí na lista. A Copa do Mundo FIFA 2018 está cada dia mais próxima de acontecer. A abertura será no dia 14 de junho, quando a anfitriã Rússia fará o primeiro jogo da competição contra a Arábia Saudita. Já nossa seleção canarinho terá seu primeiro desafio no dia 17 contra a Suíça, em busca do tão sonhado hexacampeonato. Na tarde de ontem, os brasileiros conheceram os guerreiros que terão a missão de representar o povo apaixonado por futebol, nossa amada e idolatrada nação brasileira. As especulações, palpites e os mistérios sobre a convocação dos 23 jogadores que irão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo na Rússia acabaram na tarde desta segunda-feira. O técnico Tite divulgou a lista oficial com os nomes dos jogadores. Mas será que os torcedores brasileiros aprovaram? Ou ficou faltando algum jogador nesta lista? O que eu achei faltou
a convocação do Pikachu e o goleiro do Atlético Mineiro, o Vitor, entendeu? O resto eu gostei da marca, do meio de campo, do zagueiro, tudo. Eu gostei de alguns ali que já há tempo já joga na seleção dele de titular, mas eu acho que o Cássio merece, mas o Vanderlei do Santos está umas 3 temporadas aí muito bem no Santos, desde quando ele veio do Curitiba. Eu acho que ele merecia estar ali na seleção brasileira, o Vanderlei, goleiro do Santos. Os escolhidos são goleiros Alisson, Cássio e Ederson. Laterais Danilo, Fagner, Felipe Luiz e Marcelo. Zagueiros Miranda, Thiago Silva, Marquinhos e Jeromel. Meias Casemiro, Coutinho, Fernandinho, Fred, Paulinho, Renato Augusto e William. Atacantes Douglas Costa, Firmino, Gabriel Jesus, Neymar Júnior e Tyson. Apenas 6 são remanescentes da Copa de 2014. Marcelo, Thiago Silva, Fernandinho, Paulinho, William e Neymar. Tite enviou à FIFA uma lista com 35 nomes, mas não revelou os outros jogadores. Convocação eu vi a relação dos jogadores, né? E a minha opinião é que os jogadores realmente honrem a camisinha verde e amarela, né? O mérito eu dou da convocação até pelo Tite, porque eu acho que o Tite, ainda o treinador, ele tem a credibilidade de um treinador com origens do futebol brasileiro. O jogador em si, eu fico até um pouco preocupado, porque jogador brasileiro ele é da, vamos dizer assim, naturalidade brasileira, mas o estilo de futebol hoje em dia está muito parecido com o europeu, porque os jovens talentos do Brasil logo cedo vão para a Europa e se adequam ao futebol europeu. Então a minha credibilidade e a minha esperança é porque o treinador ele ainda tem a origem do futebol brasileiro. E tem torcedor que aposta em outras seleções para levantar o caneco da Copa. Eu acho que o Brasil tem sim chance de conquistar, mas se ele não estiver bem, eu aposto em outras seleções, como a própria Argentina, né, com o Messi bem, da forma que ele está. Também a seleção da Bélgica vem muito forte. E também a França, a seleção da França. E o Portugal também, né? O Portugal foi campeão ano passado da Liga Europa lá, da Copa de Seleções da Europa lá, onde o Cristiano Ronaldo decidiu praticamente todos os jogos. E o Portugal também, se o Cristiano Ronaldo estiver bem nos dias dele, pode ir muito longe também. E a gente já está aqui na torcida aí pela seleção brasileira. E o repórter Eldo Miranda traz informações agora de um acidente que aconteceu no início da tarde no bairro Cidade Nova. Eldo, é com você. Marcelo, o acidente aconteceu por volta das 2h30 da tarde de hoje, aqui no cruzamento das ruas D e 6, no bairro Cidade Nova. Segundo informações colhidas por nossa equipe de reportagem aqui no local, o condutor que trafegava pela rua D ultrapassou a preferencial, momento em que os dois automóveis se chocaram. Com a batida, um dos veículos subiu a calçada, batendo na vidraça do muro do Tribunal de Justiça do Trabalho. Marcelo, eu estive conversando com uma advogada que trabalha em um escritório de advocacia aqui próximo do local onde aconteceu o acidente. Ela nos contou um pouco sobre o que ela presenciou na hora dessa batida aqui no bairro Cidade Nova. Estava trabalhando no escritório logo aqui ao lado, quando eu escutei um barulho muito forte. E logo veio pela minha cabeça, meu Deus, bateu no meu carro que estava estacionado. E aí quando eu saí, eu vi o que aconteceu, todo o ocorrido, né? E me relataram que tinha uma senhora atravessando a faixa de pedestre, quando o carro parou e viu que tinha uma senhora atravessando e invadiu a preferencial, porque pensou que os outros carros fossem parar. E não foi isso que aconteceu, né? O carro não parou, pegou bem cheio e ocasionou isso, né? Esse acidente. Marcelo, o DMTT esteve aqui no local fazendo os procedimentos cabíveis. Nós tentamos conversar com os condutores, mas não aceitaram gravar entrevista. Essas são as informações de momento sobre esse acidente registrado aqui na tarde desta terça-feira em Parauapebas. Marcelo, é com você. Obrigado, Eldo, pelas informações, e a matéria completa você acompanha amanhã no Barra Pesada. E assim a gente encerra a edição de hoje. Mais informações você acompanha amanhã às 7 horas da manhã no programa Na Tela com Demerval Moreno.
e outras notícias ao meio-dia no Barra Pesada com Daiane dos Santos e Kelvis Ranieri. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo com o Jornal da Band. A todos uma boa noite e até amanhã.